capítulo 19, a eclusa da elevação. Você já viu como os navios que sobem um canal ou um rio são elevados de um nível para outro? É um processo muito interessante e instrutivo. Primeiro, o navio é levado para uma pequena eclusa, onde o nível da água é o mesmo que o da parte mais baixa do rio em que antes navegava. Depois, as entradas da eclusa são fechadas e o navio fica isolado do mundo externo pelas altas paredes do recinto. Não pode voltar para o rio. A própria luminosidade ao seu redor se torna bem menor, mas acima dele as nuvens em movimento ou o brilho do sol são visíveis como se estivessem acenando para ele. O navio não pode subir sem ajuda, e a lei de gravidade impossibilita a água naquela parte do rio onde o navio estava navegando, a se elevar a um nível mais alto, uma vez que não há possibilidade de ajuda naquela parte. Também há comportas na parte superior da eclusa que impedem que as águas do nível superior invadam a parte inferior. Caso contrário, a água invasora inundaria a eclusa rapidamente, afundando o navio que está na parte inferior, porque ela age em conformidade com a mesma lei de gravidade. Contudo, é de cima que deve vir a força para o navio atingir um nível mais elevado do rio e, para ser feito com segurança, uma pequena correnteza é dirigida para o fundo da eclusa, que eleva o navio muito lenta e gradualmente, mas com segurança ao nível do rio acima. Quando esse nível é alcançado, as comportas superiores podem ser abertas sem perigo para o navio e esse pode prosseguir a viagem com ampla superfície do curso mais elevado do rio. Então a eclusa é esvaziada lentamente e a água nela contida se junta à água do nível mais baixo, que desta maneira se eleva, mesmo que lentamente. Assim, a eclusa está pronta para levantar outra embarcação. Isso é, como foi dito no começo, uma operação física muito interessante e instrutiva, mostrando como a capacidade e o engenho humano vencem grandes obstáculos pelo uso das forças da natureza. Porém, é uma fonte de iluminação ainda maior quando se refere a assuntos espirituais que são de vital importância para todos aqueles que aspiram e se esforçam por viver a vida superior, pois isso ilustra bem o único método seguro pelo qual o ser humano pode se elevar do mundo temporal para os mundos espirituais e refuta também aqueles falsos instrutores ou mestres que, para benefício próprio, jogam com os intensos anseios das pessoas ainda imaturas e se declaram habilitados para abrir os portões dos mundos invisíveis mediante uma taxa para obter a iniciação. Nosso exemplo mostra que isso é impossível, pois as imutáveis leis da natureza não permitem que isso aconteça. Para uma melhor elucidação, vamos chamar nosso rio de rio da vida, e nós, como indivíduos, somos os navios que nele navegam. O rio mais baixo é o mundo temporal, e quando já o tivermos navegado em todo o seu comprimento e largura, através de muitas vidas, inevitavelmente chegaremos à eclusa elevada que está localizada ao final. Podemos ficar muito tempo rondando e observando a entrada
impelidos por uma força interior para entrar, mas somos puxados por outro impulso para o largo rio da vida e do lado de fora. Muitas vezes, essa eclusa de elevação, com suas paredes altas e despidas, nos parece proibitiva e solitária, em comparação com o alegre e divertido rio da vida, repleto de embarcações coloridas que navegam vistosamente pelo rio, mas quando o desejo interno se torna realmente intenso, finalmente nos dirigimos à eclusa de elevação e nos imbuímos com uma determinação de não voltar para o rio da vida mundana. Porém, mesmo nesse estágio, há algumas pessoas que vacilam e temem em fechar a comporta atrás de si. Elas aspiram ardentemente aos momentos da vida em um nível mais elevado, mas isso faz com que se sintam menos sozinhas a olhar para trás para o rio da vida mundana e algumas vezes permanecem nessa condição por vidas inteiras, se perguntando por que não progridem, por que não experimentam nenhum derramamento espiritual, por que não há nenhuma melhoria espiritual em suas vidas. Nossa ilustração torna o motivo disso muito claro. Não importa o quanto o capitão possa implorar, o encarregado da eclusa jamais pensaria em soltar a correnteza da água de cima até que a comporta da eclusa estivesse totalmente fechada atrás do navio, pois o fluxo da água não poderia levantar o navio nem um só centímetro nessas condições, mas escoaria através das comportas abertas para se perder no nível mais baixo do rio. Nem os guardiães dos portões dos mundos superiores nos abririam o fluxo da elevação. Não importa o quanto fervorosamente rezemos até que tenhamos fechado a porta do mundo atrás de nós e fechado muito bem em relação à concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo pecaminoso de possuir o que vemos ou ter todas as coisas que possuem apelo visual, especialmente quando delas não precisamos de fato e ao orgulho da vida, ou seja, qualquer coisa que se refira à busca de honras, títulos e pedigrees, gabando-se de ascendência, conexões familiares, grandes cargos, conhecidos honrosos e coisas do gênio, pecados que tão facilmente nos cercam e que são cultivados por nós descuidadamente nesses dias mundanos. Devemos fechar a porta sobre todas elas antes que estejamos realmente em uma condição para receber o fluxo da elevação. Mais uma vez que tenhamos fechado a porta e irrevogavelmente nos dirigimos para a frente, o derramamento começa lento, mas de forma segura, assim como a correnteza da eclusa que eleva a embarcação. Entretanto, tendo deixado o mundo temporal com todos os seus atrativos e tendo voltado a sua face para os mundos espirituais, o anseio do aspirante à vida superior se torna mais intenso. À medida que o tempo passa, ele sente cada vez mais um vazio que o atinge nos dois lados de si mesmo. O mundo temporal e tudo relacionado a ele foram largados como uma roupa já usada. Ele pode estar fisicamente nesse mundo, desempenhando seus deveres, mas perdeu o interesse. Ele está no mundo,
mas não faz parte dele, e os mundos espirituais, onde aspira a obter cidadania, parecem igualmente distantes. Ele se sente sozinho e todo o seu ser chora e se contorce de dor, ansiando por luz. Então chega a vez do tentador. Tenho uma escola de iniciação e sou capaz de fazer com que meus alunos avancem rapidamente mediante uma taxa ou palavras semelhantes e geralmente mais sutis. E quem pode culpar os pobres aspirantes à vida superior que caem diante da astúcia desses impostores? Afortunados são eles se, como geralmente é o caso, passarem simplesmente por um cerimonial e lhes conferirem algum grau sem valor, mas, ocasionalmente, eles podem encontrar alguém que realmente os envolvam superficial e intermitentemente com magia e que é capaz de abrir os portões da correnteza que vem do nível superior. Então, a entrada repentina do poder espiritual despedaça o organismo do mal-sucedido tolo, do mesmo modo que as águas do rio que estão acima despedaçariam um navio que está no fundo da eclusa, se uma pessoa ignorante ou mal intencionada abrisse as comportas. A embarcação precisa ser levada lentamente até por motivos de segurança, e assim também deve ser com o aspirante à vida superior. Paciência e uma persistência inabalável em fazer o bem são atributos absolutamente indispensáveis, e a porta para os prazeres do mundo deve ser mantida fechada. Se isso for feito, seguramente e sem nenhuma dúvida, nós conseguiremos ascender às alturas dos mundos invisíveis com todas as oportunidades lá encontradas para um crescimento anímico, porque isso é um processo natural governado por leis da natureza, do mesmo modo que ocorre com a elevação de um navio para níveis mais elevados de um rio por um sistema de eclusas. Mas como posso permanecer na eclusa da elevação e servir ao meu próximo, se o crescimento anímico vem somente por meio do serviço? Como posso avançar isolando-me? Essas são perguntas que podem naturalmente surgir diante dos estudantes Rosacruzes. Para respondê-las, mais uma vez devemos enfatizar que nenhuma pessoa pode elevar outra se ela própria não estiver num nível superior, não tão elevado a ponto de ser inatingível, mas suficientemente perto para poder ser alcançada. Há, infelizmente, muitos que professam os ensinamentos superiores, mas vivem ao nível de homens e mulheres vulgares do mundo ou mesmo abaixo desse nível. As declarações e as afirmações solenes deles tornam os ensinamentos superiores um sinônimo de desprezo e atrai o escárnio dos céticos. Mas aqueles que vivenciam os ensinamentos superiores não têm necessidade de professá-los oralmente. Mantêm-se discretos, mas são notados apesar de tudo, e embora prejudicados pelos erros dos que professam o que não sabem, com o tempo conquistam o respeito e a confiança daqueles que os cercam. E, finalmente, despertam neles o desejo para se esforçarem e chegarem aos resultados daqueles que realmente vivenciam os ensinamentos superiores, colhendo em troca desse serviço
um crescimento anímico proporcional ao esforço. Época de Natal é o momento do ano quando uma onda de poder espiritual envolve o mundo. Culmina no solstício de dezembro, quando o Cristo renasce em nosso planeta e, embora impedido pelas condições da deplorável guerra atual, sob o limitado ponto de vista, sua vida que nos é dada pode ser, nesse momento do ano, mais facilmente auferida pelo aspirante à vida superior para assim impulsionar o seu crescimento espiritual. Portanto, todos aqueles que desejam alcançar os níveis superiores agiriam corretamente se empregassem esforços especiais naquela direção durante essa época do ano.